Olhe no espelho. Mais perto, mais perto. Aquele detalhe que ninguém nota, mas você nota. A pequena imperfeição que te persegue. Agora, imagine um mundo onde essa imperfeição não é apenas uma insegurança, mas um crime social. Onde cada olhar é um julgamento, cada sussurro uma sentença, e a única forma de sobreviver é se despedaçar e se remontar, peça por peça. Até se tornar aceitável. Essa é a premissa de A Meia-Irmã Feia, o filme que vamos dissecar hoje. Uma obra que vai te fazer questionar até que ponto você está disposto a se modificar para se encaixar. O que você faria para ser amado, para ser visto como belo ou bela? E esse, definitivamente, não é um terror de fantasma ou monstro tradicional. É um pesadelo vestido com as roupas mais belas. Acontece em salões luxuosos, mas é tão visceral quanto qualquer filme de zumbi ou espíritos malignos. A diretora norueguesa Emily Blichfeld criou uma experiência que gruda na pele e na alma. E vai fazer você se questionar sobre quantas vezes, na vida real, todos nós nos submetemos a pequenas violências para nos encaixar. É assustador porque é familiar, é perturbador porque é verdadeiro. E sabe o que dá mais medo, Edgar? É que esta é uma história da Cinderela, mas contada pelo olhar da sua meia-irmã considerada a mais feia. E com certeza esse filme vai mudar tudo o que você tinha de lembranças felizes sobre a obra de Walt Disney. Eu sou Edgar. E eu sou Isis. E este é o Assustadoramente Nerd. Mas antes de mergulharmos de cabeça nesse pesadelo de fadas estético, temos recados importantíssimos para vocês. Não pulem, é rapidinho e faz toda a diferença para que possamos continuar trazendo conteúdos cada vez melhores. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-viados a este 7º episódio, ou, se preferir, 2º episódio desta nova temporada. Se você caiu de paraquedas e está se perguntando onde estão Wilson e René? Calma, a gente explica. Eles ainda estão aqui conosco, mas agora fazem o roteiro, editam os áudios e etc. E tudo está sendo feito com muito carinho, mas precisamos de sua ajuda. Para manter a chama e as luzes acesas por aqui, criamos a chave Pix, assustadoramentenerd@gmail.com. Não se preocupe em anotar agora, ela está na descrição deste episódio. Quem quiser e, é claro, puder nos dar uma força, faça um Pix de qualquer valor. Se você não puder, não se preocupe. Você pode se tornar um membro do nosso canal no YouTube ou apenas comentar neste episódio, dar seu like, assinalar com 5 estrelas e, claro, compartilhar com aquele amigo que você sabe que ama uma bela obra de terror. E para começar nossas menções honrosas com o pé direito, eu não poderia deixar de falar de Perfect Blue, do mestre Satoshi Kon. Nós já falamos desse anime aqui. Sim, acho que no episódio 2. E isso mesmo, no 2º episódio, onde falamos do anime Another. Já vale como menção aqui também. Quando acabar este episódio, você pode voltar no nosso episódio 2 e ouvir ele na íntegra. Bem lembrado, Isis. Mas, voltando ao Perfect Blue, este anime de 1997 é simplesmente visionário e tem tudo a ver com o tema do nosso episódio de hoje. Sem dúvida, Edgar, a escolha foi sensacional. Em Perfect Blue, a gente acompanha a Mima, uma cantora de pop idol que decide se tornar atriz. Só que essa transição não é nada fácil. Ela começa a ser perseguida por um fã obcecado, recebe ameaças e, pior, começa a ter alucinações onde uma versão pura
e perfeita de si mesma, a persegue e faz críticas a tudo que ela faz e representa. É o pesadelo da fama. No nosso mundo real, vimos muitos atores, atrizes e pessoas famosas que são obrigados a vestir sempre um personagem, reprimindo seus sentimentos reais, reprimindo, na verdade, sua vida real, e levando, não raro, a depressão e outros transtornos e doenças. Exatamente. Infelizmente, isso não é raro. Nem um pouco. Infelizmente. E o que é genial, tecnicamente, no Perfect Blue é como o Satoshi Kon trabalha a edição. Ele confunde de propósito o que é realidade e o que é fantasia na mente da Mima. Tem cortes bruscos, repetições de cena, você fica tão perdido quanto ela. No Making Of, eles mostram como Kon se inspirou em filmes de suspense psicológico para criar essa atmosfera de paranoia constante. E sabe o que é mais interessante? Enquanto a Elvira de A Meia-Irmã Feia se deforma para se encaixar num padrão físico, a Mima se fragmenta psicologicamente para atender às expectativas dos fãs e da indústria. São duas formas de violência, uma mais explícita, outra mais psicológica, mas que nascem do mesmo lugar, a pressão para ser o que os outros esperam que você seja. E os paralelos não param por aí. Ambas as obras usam o duplo, o doppelganger, como representação desse conflito interno. Enquanto A Meia-Irmã Feia vai para o caminho do body horror, Perfect Blue mergulha no terror psicológico. E os dois são igualmente eficientes em nos deixar desconfortáveis. Eu vou citar aqui uma menção honrosa ao filme brasileiro Raquel 1, capítulo 1, de 2022. Se liga nessa premissa. Acompanhamos Raquel, uma adolescente religiosa que se muda com o pai para uma pequena cidade e em seus primeiros dias lá ela tem uma experiência misteriosa que a leva a acreditar que recebeu uma missão importante e controversa diretamente de Deus. A jornada da personagem, vivida pela Valentina Herzage, é a de uma garota comum que, de repente, se vê como uma escolhida, uma profetisa. Parece a receita perfeita para uma crise de identidade. E como é! E é aqui que vejo um paralelo brilhante com A Meia-Irmã Feia. Ambas as protagonistas, Elvira e Raquel, são jovens que internalizam um sistema de crenças externo de forma tão profunda que ele começa a consumir suas identidades e ditar suas ações de maneira radical. Enquanto Elvira internaliza a ditadura da beleza estética, Raquel internaliza uma pressão de ordem religiosa e espiritual. Ambas são levadas a extremos por acreditarem que precisam se encaixar num molde ou cumprir um destino que lhes foi imposto. É uma reflexão poderosa sobre como diferentes tipos de fundamentalismo, seja o da beleza, seja o religioso, podem ter efeitos igualmente devastadores na psique de uma pessoa. Esse Raquel 1, capítulo 1, eu ainda não assisti. Vale muito a pena, Edgar. Além de ser um bom filme, ainda valorizamos as produções nacionais. Sem dúvida. Minha segunda menção honrosa de hoje é um filme que é uma verdadeira bomba relógio de horror corporal. A Substância, da diretora francesa Coralie Farchard. Ah, esse é daqueles filmes que a gente assiste e fica com os nervos à flor da pele por dias. E não é para menos. A Substância é um daqueles raros filmes que consegue ser extremamente violento e extremamente inteligente ao mesmo tempo. A premissa é simplesmente genial. Em um mundo não muito distante do nosso, uma substância revolucionária promete uma versão melhorada de si mesma. Só que, como vocês podem imaginar, o preço a se pagar é, bem, literalmente a própria carne. Parece a materialização de todos os nossos pesadelos com a indústria da beleza. E como é? Já que estamos falando de filmes que exploram a relação doentia entre padrões de beleza inatingíveis e a automutilação, a Substância tem muito a acrescentar. Veja, enquanto a Elvira recorre a métodos caseiros e medievais, a Sue, interpretada pela Demi Moore, em A Substância, tem acesso à tecnologia de ponta, mas o resultado final é igualmente aterrorizante: a perda da própria humanidade em busca de um ideal impossível. É fascinante como duas obras podem chegar a conclusões tão similares partindo de premissas temporais tão diferentes. Exatamente. E, tecnicamente, A Substância é uma aula de horror corporal. A diretora Coralie Farchard, que já havia impressionado com A Predadora, eleva o conceito de body horror a novos catamares.
E o que mais me impressiona é como ambos os filmes entendem que o verdadeiro horror não está no monstro sobrenatural, mas na transformação gradual do corpo em algo estranho e hostil. Sem dúvida. E tem uma cena específica envolvendo um espelho, sem dar muito spoiler aqui, que é tão perturbadora quanto a que vemos em A Meia-Irmã Feia. No making-of, a diretora explica que queria criar imagens que ficassem queimadas na retina do espectador. E, cara, ela conseguiu. O filme é um soco no estômago do começo ao fim, mas um soco necessário. 2 filmes que mostram que, independentemente da época ou da tecnologia disponível, a pressão por se encaixar em padrões estéticos pode levar a consequências verdadeiramente aterrorizantes. E para quem gosta de horror inteligente que te faz pensar enquanto te deixa com náuseas, a Substância é praticamente obrigatório. Para fechar com chave de ouro, minha última menção é The Neon Demon, do Nicholas Winding Refn. Esse filme é a materialização pura dos conceitos que estamos discutindo. Aquele com a Elle Fanning, né? Lembro que divide bastante a opinião. Divide porque é um filme que não faz concessões. Ele acompanha Jessie, uma jovem modelo que chega em Los Angeles cheia de talento natural e beleza. Só que esse mundo da moda é canibalístico, literalmente. As modelos mais velhas e estabelecidas veem nela uma ameaça. E aí o filme mergulha num surrealismo perturbador. E tecnicamente? É um banquete visual. Refn usa cores neon, composições simétricas perfeitas e uma trilha sonora eletrônica que cria uma atmosfera de sonho, ou pesadelo. O diretor destaca como cada cena é coreografada como uma foto de moda viva, o que reforça justamente a ideia de que aquelas pessoas são objetos a serem consumidos. Novamente a indústria da beleza inalcançável fazendo suas vítimas. Totalmente. Essas obras mostram a beleza feminina como uma commodity, algo que pode ser possuído, consumido e até literalmente devorado. Só que enquanto A Meia-Irmã Feia foca na automutilação para atingir o padrão, The Neon Demon mostra a violência que vem de fora quando você já nasce com ele. São 2 lados do mesmo sistema doente. E depois destas 4 indicações fantásticas, vamos dissecar o filme principal, Isis? Bora? Vamos mergulhar de cabeça na análise de A Meia-Irmã Feia. I'm going crazy. I've lost my mind. Best friend insanity. I've lost my mind. Agora, vamos mergulhar no coração do filme, a personagem Elvira, interpretada de forma absolutamente brilhante pela Lia Myren. E, gente, o jeito que ela consegue transmitir a dor, a angústia e a gradual transformação da personagem é algo raro de se ver no cinema atual. Eu realmente me surpreendi com a atuação dela, lembrando que ela é norueguesa, e não me lembro de assistir qualquer outro filme com ela. Essa é com certeza a maior produção da qual ela participou, mas acredito que veremos mais o rosto dela em Hollywood, Edgar. O que mais me impressionou na construção da Elvira é como ela representa uma experiência universal, especialmente para as mulheres. A forma como a câmera a acompanha, sempre focando em seus momentos de solidão e autoquestionamento, cria uma identificação imediata com o público. Pesquisando aqui um pouco mais sobre a preparação da atriz,
Encontrei no site Cinema Escandinavo uma entrevista onde ela revela que passou meses estudando casos reais de transtornos dismórficos corporais e conversando com pessoas que passaram por cirurgias plásticas compulsivas. E isso transborda na tela. Reparem como a direção de fotografia trabalha os closes no rosto da Elvira. Nos primeiros atos do filme, ela está sempre levemente desfocada ou na penumbra, como se tentasse se esconder do mundo. Conforme a narrativa avança, a iluminação vai ficando mais dura, mais clínica, refletindo a forma como ela mesma está se tornando mais crítica e implacável com sua própria aparência. E isso me faz pensar em como a sociedade historicamente tratou e trata corpos que fogem do padrão. A antropóloga Helena Garbin tem um estudo sobre como, desde a Grécia Antiga, existe uma associação entre beleza física e virtude moral. A Elvira internaliza essa lógica perversa. Ela acredita que ser feia não é apenas uma questão estética, mas um defeito de caráter. É profundamente triste e, infelizmente, muito real. E todo esse realismo reflete no design de produção, que merece um capítulo à parte. O quarto da Elvira é uma representação física da sua psique, inicialmente cheio de objetos pessoais, livros e pequenos tesouros que mostram sua personalidade única. Conforme o filme avança, o quarto vai ficando mais vazio, mais impessoal, até se tornar quase uma cela. Eric Hegholm, o production designer do filme, explica como cada objeto no cenário foi escolhido para refletir o estado emocional da personagem em cada fase da narrativa. E aqui o roteiro, que também é assinado pela diretora, faz um paralelo histórico genial. A diretora diz que, assim como as mulheres da corte de Versalhes no século XVIII precisavam seguir rígidos protocolos de beleza e etiqueta para manter seu status, a Elvira é submetida a um conjunto igualmente opressor de regras. A diferença é que, enquanto as mulheres de Versalhes pelo menos tinham uma rede de apoio entre elas, a Elvira está completamente sozinha em seu sofrimento. O trabalho de som também é fundamental para construir essa personagem. Reparem como, nas cenas em que Elvira está sozinha, ouvimos praticamente apenas a sua respiração e os sons de seu corpo, o bater do coração, o ranger dos dentes quando está tensa. São escolhas sonoras que nos colocam dentro da experiência subjetiva dela, nos fazendo sentir sua angústia quase fisicamente. E isso conversa diretamente com a teoria do abjeto, da Júlia Kristeva. A Elvira desenvolve uma relação de repulsa com o seu próprio corpo, vendo-o como algo estranho, que precisa ser dominado e corrigido. É a materialização do que acontece quando internalizamos tanto os padrões sociais que passamos a ver nosso próprio corpo como inimigo. E agora, por fim, eu preciso mencionar a evolução do figurino da Elvira, que conta uma história por si só. Nos primeiros atos do filme, suas roupas são desajeitadas, com cores mortiças, como se tentasse escondê-la. Depois, conforme ela busca se corrigir, e estou fazendo grandes aspas com os meus dedos, as roupas vão ficando mais justas, mais brilhantes, mas também mais incômodas, literalmente construindo uma armadura contra sua verdadeira identidade. E o mais doloroso é ver como a personagem acredita genuinamente que, se conseguisse encaixar no molde, será finalmente amada e aceita. É a promessa vazia que tantas pessoas ouvem desde a infância, de se você mudar o cabelo, se você usar tal roupa, se você fizer isso, se fizer aquilo. Nossa! O filme expõe a mentira por trás dessa promessa, mostrando que o preço da aceitação pode ser a própria alma. E eu preciso destacar mais uma vez a atuação da Leah Mirin. A forma como ela usa o corpo para expressar a transformação interna da personagem é algo que poucas atrizes conseguiriam fazer com tanta nuance e verdade, desde a postura curvada no início até a rigidez quase robótica no final. Cada movimento é calculado para nos mostrar a morte lenta de uma identidade. E é essa jornada que torna A Meia Irmã Feia não só um grande filme, mas uma experiência transformadora. Ela nos força a confrontar os nossos próprios preconceitos e a refletir sobre quantas vezes, em menor escala, todos nós nos submetemos a violências similares em nome do pertencimento. Mas, como sempre alertamos aqui, esse não é um filme fácil.
É nojento, explícito e brutal. Gente, não podemos esquecer que essa é a história que já conhecemos. É a história da Cinderela, mas não espere um conto de fadas tradicional. A diretora Emily Blichfeld nos entrega a história sobre o olhar da irmã feia dos contos de fada e transforma numa metáfora poderosa sobre pressão estética. E olha que contexto interessante. O filme estreou no Festival de Sundance 2025, mas parece que foi feito especificamente para nossos tempos de filtros e padrões inalcançáveis. É verdade, Edward. E o que mais me impressiona é como a diretora constrói esse mundo. Ela não escolhe uma ambientação futurística, mas sim um passado indeterminado que remete aos contos de fada tradicionais. Isso é brilhante, porque nos lembra que a obsessão com a beleza não é um fenômeno novo. Ela só se modernizou. E a construção visual é impecável. O diretor de fotografia Marcel Ziskindt usa uma paleta de cores quentes, muito dourado, vermelho sangue, marfim, que cria uma sensação de opulência que sufoca. E os figurinos da Manon Rasmussen são personagens por si só. Cada dobra, cada tecido conta uma história sobre status e pressão social. A Lia Myron, atriz que interpreta a Elvira, disse numa entrevista ao site norueguês Film e Magazinet que se preparou para o papel visitando museus e estudando como as mulheres da nobreza europeia do século XVIII usavam espartilhos tão apertados que chegavam a deslocar órgãos internos. Essa pesquisa histórica aparece na performance dela. Dá para ver no corpo da personagem aquela tensão entre a dor e a necessidade de se enquadrar. O design de som também é de se salientar. Reparem como nas cenas em castelos, os sons são sempre abafados, ecoantes, como se estivéssemos dentro de uma bolha. Assim como as personagens estão presas numa bolha social. A equipe usou gravações em castelos reais na Noruega para capturar essa acústica única que contribui para a atmosfera opressiva. Assim como na França pré-revolucionária, onde a aristocracia vivia num mundo distante da realidade do povo, as personagens do filme também habitam uma realidade paralela, onde a maior preocupação não é a fome ou a guerra, mas a manutenção de aparências. A diretora disse numa entrevista ao The Guardian que queria criar uma alegoria sobre como as elites podem criar valores distorcidos, que depois se espalham para toda a sociedade. O roteiro introduz o conflito principal de forma tão orgânica. Não há um vilão clássico. Em vez disso, temos um sistema inteiro, que é o antagonista. Cada personagem, da mãe, às irmãs, aos criados, todos são engrenagens dessa máquina de esmagar individualidades. E isso deixa o filme muito mais crível. Raramente a opressão vem de um único opressor claramente identificável. Geralmente ela vem de sistemas, de culturas, de é assim que as coisas sempre foram. O filme captura perfeitamente essa violência difusa, que é muitas vezes mais difícil de combater justamente por não ter um rosto definido. Eu queria destacar também a maquiagem e efeitos especiais. A equipe liderada por Anna Karolsdóttir optou por efeitos práticos em mais de 80% das cenas. Isso dá uma materialidade, um peso que CGI nunca conseguiria alcançar. São escolhas técnicas que servem à narrativa. A transformação da personagem precisa se sentir real, porque o que ela representa é real. E é isso que torna o filme tão impactante. Por trás da fantasia há uma verdade dolorosa sobre quantas pessoas realmente se mutilam, física e emocionalmente, para caber em moldes que nunca foram feitos para elas. É um espelho que o filme coloca na nossa frente e a imagem refletida não é sempre confortável de se ver. Agora vamos falar sobre um dos personagens mais complexos e fascinantes do filme, a mãe, Rebecca, interpretada pela também norueguesa Annie Dahl Tork. Essa já é uma atriz mais conhecida por aqui. Ela já atuou A Onda, de 2015, Terremoto, de 2018 e o meu preferido, Zumbis na Neve, de 2009. Zumbis na Neve já foi tema aqui do nosso episódio sobre terrírios, nosso episódio número 5. Depois deste episódio, volta lá e ouve o episódio 05, hein? E, gente, voltando a Rebecca, ela é uma personagem que definitivamente, diferente das vilãs caricatas dos contos de fadas tradicionais, ela é assustadoramente real e multifacetada. Totalmente, Edgar.
ela não é simplesmente má. Ela é um produto do sistema que tanto critica. O que mais me impressiona é como a diretora constrói essa personagem com nuances. Em alguns momentos, temos quase pena dela. Em outros, sentimos raiva. Eu vi que a diretora Emily Blishfeld se inspirou em relatos reais de mães que projetam suas próprias frustrações e traumas não resolvidos nas filhas, criando um ciclo intergeracional de opressão. E a atuação da Annie Daltorp é de uma sutileza necessária. Reparem como ela usa a voz, sempre controlada, quase sussurrando, mas com uma firmeza que corta como uma lâmina. E os gestos, tudo nela é calculado, econômico, refletindo uma pessoa que aprendeu a sobreviver num mundo hostil, se tornando ainda mais hostil. A cena em que ela mede as proporções do rosto da filha com um compasso, nossa, é de gelar a espinha. Cara, isso é mais assustador porque é real. Durante o século XIX, era comum que mães de família aristocrática submetessem suas filhas jovens a tratamentos de beleza dolorosos e perigosos, desde banhos de arsênico para clarear a pele até o uso de espartilhos que deformavam as costelas. A Rebecca é a herdeira moderna dessa tradição. Ela acredita genuinamente que está preparando a filha para o sucesso em um mundo cruel, sem perceber que ela mesma é a agente dessa crueldade. E a evolução do figurino da Rebecca também conta uma história silenciosa. Enquanto a Elvira passa por transformações radicais, a mãe mantém sempre a mesma elegância rigorosa, quase fúnebre. Seus vestidos são impecáveis, mas as cores são sempre escuras, como se ela mesma estivesse de luto pela vida que poderia ter tido se não tivesse internalizado tão completamente as regras do jogo social. E isso nos leva a um ponto crucial. O filme sugere, sem nunca dizer explicitamente, que a Rebecca já foi uma Elvira no passado, que ela também sofreu para se encaixar, e que a rigidez atual é uma forma de justificar o seu próprio sofrimento. É o que a psicologia chama de identificação com o agressor. Ela se tornou aquilo que um dia a machucou, porque é menos doloroso do que confrontar a própria dor. E talvez a maior tragédia da Rebecca É que, em seu esforço para proteger a filha do sofrimento que ela mesma experimentou, ela acaba infligindo um sofrimento ainda maior. É um alerta poderoso sobre como as feridas não curadas podem se tornar legados de dor e como o amor, quando distorcido pela internalização de valores tóxicos, pode se tornar uma forma de violência. Exatamente, Edgar. E isso nos convida a uma reflexão profunda. Quantas das nossas próprias ações, supostamente por amor, estão na verdade reproduzindo lógicas de opressão que criticamos em outros contextos? O filme não nos deixa confortáveis, e é nesse desconforto que reside o seu maior poder de transformação. Chegamos a um dos aspectos mais marcantes e, vamos combinar, mais difíceis de assistir desse filme: o uso do horror corporal como linguagem narrativa. E, gente, preparem o estômago porque a diretora Emily Blichfeld não faz concessões. Ela usa o body horror não como recurso barato, mas como uma ferramenta visual afiadíssima. Edgar, você definiu perfeitamente. O que mais me impressiona é como o horror corporal aqui não é gratuito. Cada deformação, cada transformação física serve como metáfora para violências sociais reais. O filme se enquadra perfeitamente na tradição do body horror no cinema. E podemos situá-lo dentro da linhagem de diretores como David Cronenberg ou Coralie Fargeat. E, tecnicamente, as cenas de transformação são uma obra-prima. A equipe de efeitos especiais, liderada por Anna Karlsdottir, optou por efeitos práticos em quase 90% das cenas, e isso faz toda a diferença. Ao invés de CGI, temos próteses de silicone, gelatina, materiais que reagem realisticamente à luz e ao movimento. No making-of disponível no site oficial do filme, eles mostram como criaram próteses com camadas internas que podiam ser cirurgicamente alteradas em tempo real, dando aquela sensação visceral de que a transformação está acontecendo diante dos nossos olhos, bem ali na palma. E sabe o que é mais curioso, Edgar? Desde a Idade Média, existem relatos de mulheres submetendo-se a procedimentos brutais em nome da beleza.
de misturas corrosivas para clarear a pele a técnicas de sangramento para conseguir a palidez desejada. O filme atualiza essa história longa e dolorosa, mostrando que a lógica por trás da indústria da beleza contemporânea não é nova, só se modernizou. E para deixar tudo o mais horrendo e nojento possível, o diretor de fotografia, Marcel Ziskind, usa lentes especiais que distorcem sutilmente as imagens nos momentos de maior tensão corporal. E a iluminação, sempre dura, clínica, como a luz de um laboratório, remove qualquer romantismo da transformação. São escolhas técnicas que nos impedem de ver essas cenas como fantasia e nos forçam a encarar a violência física real do que está sendo mostrado. E falando em violência, não posso deixar de fazer um paralelo com a teoria da filósofa Elaine Scory sobre dor e linguagem. Ela argumenta que a dor física extrema é impossível de comunicar adequadamente através da linguagem. O filme parece responder a esse desafio usando o horror corporal justamente como linguagem, mostrando no corpo da Elvira uma dor que palavras não conseguiriam expressar. É uma solução cinematográfica genial para um problema filosófico complexo. E a edição de Karen Wagner nessas sequências é magistral. Ela não corta rápido para evitar mostrar. Pelo contrário, mantém os planos longos, quase insuportáveis, nos forçando a testemunhar cada momento da transformação e dor. É uma escolha ética tanto quanto estética. Não há como fugir da violência que estamos vendo. E talvez a maior conquista do filme seja como ele consegue tornar visível uma violência que normalmente é invisível na nossa sociedade. A pressão para se conformar, a dor da autorrejeição, o lento processo de automutilação psicológica, tudo isso ganha forma física através do horror corporal. É como se a diretora dissesse: "Vocês querem beleza? Então olhem o preço real da beleza." Mas, de qualquer forma, é importante notar que, apesar da intensidade das cenas, o filme nunca cai na exploração gratuita. Cada momento de horror serve à narrativa e à crítica social. A diretora disse numa entrevista ao Le Monde que queria criar imagens que ficassem gravadas na memória do público, que incomodassem, que provocassem conversas difíceis. E pelo que estamos vendo, ela conseguiu com louvor. Então, Edgar, podemos afirmar que o verdadeiro horror não está nas imagens perturbadoras, mas no reconhecimento de que a sociedade que o filme critica é, em muitos aspectos, um espelho da nossa própria. O corpo da Elvira se torna um território onde se trava uma batalha que todas nós, em menor ou maior escala, reconhecemos. A batalha entre quem somos e quem o mundo nos diz que devemos ser. A partir de agora, vamos entrar na zona de spoilers. Caso você ainda não tenha assistido o filme ou se incomode em ouvir detalhes sobre a trama e os plots, eu aconselho pular para o bloco de avaliação. Agora vamos falar abertamente sobre a cena que vai ficar gravada na história do cinema de horror, a sequência da automutilação ritualística da Elvira. E, gente, preparem o estômago porque o que a diretora Emily Blakefeld nos mostra é de uma coragem cinematográfica raríssima. Essa cena é devastadora, Edgar. E o que mais me choca é como ela funciona como a materialização física de um processo que normalmente é psicológico. Quando a Elvira pega aqueles instrumentos cirúrgicos caseiros e começa a se reformar, estamos testemunhando a externalização mais literal possível da violência que as mulheres são socialmente encorajadas a infligir a si mesmas. A equipe de efeitos especiais, liderada por Anna Karlsdottir, usou próteses de silicone com camadas internas de gelatina que podiam ser manipuladas em tempo real. No making-of que vi no canal do estúdio, eles mostram como criaram mecanismos ocultos nas próteses que permitiam sangramentos controlados e deformações progressivas. Tudo prático, quase nenhum CGI. E a escolha da diretora de filmar essa cena quase como um procedimento médico é genial. A câmera não dramatiza, não emocionaliza. É clínica, distante, nos forçando a encarar a pura materialidade violenta do ato. O momento em que as ataduras são removidas e vemos o novo rosto da Elvira, nossa!
A Leia Mayren entrega aqui uma das atuações mais corajosas que já vi. Seus olhos transmitem essa mistura aterradora de triunfo e terror absoluto. Ela alcançou o que queria, mas ao custo de se tornar irreconhecível para si mesma. E a reação da mãe é a cereja do bolo do horror. A Rebecca não demonstra horror. Ela mostra aprovação. Aquele olhar de, finalmente você entendeu o jogo. É a lógica do capitalismo levada às últimas consequências. Até seu próprio corpo deve ser alienado em nome do valor de troca social. E talvez o aspecto mais trágico seja que essa cena não é sobre transformação, é sobre aniquilação. A Elvira não está se tornando outra pessoa, ela está deixando de existir. A busca pela beleza se revela como uma forma de suicídio socialmente aceito. E o final? O confronto entre as irmãs, achei fantástico. O confronto final entre Elvira e Agnes. E aqui, a Blichfeld faz algo genial. Em vez do confronto físico que todo mundo esperava, ela nos dá um diálogo, que é uma facada no coração do sistema. Essa cena é simplesmente brilhante. Quando a Agnes revela que sua perfeição é também uma prisão, eu tenho que ser esta perfeição o tempo todo, o filme vira de cabeça para baixo. A teórica Rose Braidotti falaria sobre a armadilha da exceção. A mulher que alcança o ideal não é livre, é escrava da manutenção daquela imagem. A Thea Sophie Loch Ness, que interpreta a Agnes, consegue transmitir como a sua personagem está desmoronando por dentro. O plano contra plano entre as duas irmãs vai ficando cada vez mais apertado, aumentando a claustrofobia. E a revelação de que a mãe também foi submetida aos mesmos procedimentos quando jovem, isso é crucial. Mostra como o sistema se perpetua através das gerações. O clímax dessa cena, com a morte da Elvira escorregando e caindo sobre o seu próprio espelho quebrado, é uma metáfora visual perfeita. Cada fragmento de espelho reflete uma parte diferente do rosto dela, simbolizando sua identidade fragmentada. Ela morre pelo próprio instrumento de sua opressão. E a reação da Agnes à morte da irmã, aquela única lágrima que ela rapidamente remove antes que alguém veja, meu Deus! Mesmo no momento de maior dor, ela precisa performar a perfeição. É surreal! E chegamos ao final, que é uma facada no peito. A cena pós-funeral, com a mãe arrumando a foto da Elvira, escolhendo a versão aceitável para a posteridade, é uma das críticas mais ferinas que já vi ao apagamento histórico. Isso é muito profundo. A mãe reescrevendo a história da filha me lembra os processos de apagamento histórico de mulheres que desafiaram normas. O sistema não apenas destrói as mulheres que não se encaixam, mas depois apaga qualquer vestígio de sua resistência. E a cena final, com a Agnes sendo preparada para outro evento, aquele close no olho dela, onde vemos o reflexo das damas de companhia e aquela única lágrima que escapa. Tecnicamente, a mixagem de som aqui é crucial. O único som que ouvimos é o do pincel de maquiagem passando na pele. O que mais me perturba é que o filme não oferece uma solução fácil. Não há revolução, não há redenção. A Agnes assume o lugar da irmã morta não como uma vingança, mas como a nova vítima do ciclo. É uma representação crua de como os sistemas de opressão se reproduzem. E a tomada final, a câmera se afastando lentamente do castelo, mostrando outra jovem chegando para ser apresentada na corte, é o golpe de misericórdia. Bem, chegou a hora da verdade. Depois de mergulharmos fundo nesse pesadelo de beleza, vamos às notas. Vamos lá. Estou curiosa para ver nossas avaliações, porque esse é um daqueles filmes que mexe com a gente de formas diferentes. Dou 9 pro horror, porque tecnicamente é impecável na construção de tensão. Mas confesso que esperava um pouco mais. 9 no gore. Os efeitos práticos são simplesmente nojentos, no melhor sentido possível. 10 no enredo. A estrutura narrativa é uma aula. 8 na diversão.
É um filme pesado, não é aquele terror que você vê com pipoca e risadas. Acho que é muito bom e dou um 9.0 no geral. E eu vou de 10 no horror. Para mim, o verdadeiro horror é aquele que te confronta com realidades sociais. 9.5 no gore. Concordo com você. É eficiente, deixa a gente muito desconfortável. 10 absoluto no enredo. Uma construção brilhante e muito atual. 7 na diversão. É um filme mais que necessário, mas exige um estado de espírito para assistir do início ao fim. Definitivamente não é um terror de shopping e nem é para todos os públicos. Fecho então com 9.5, uma obra essencial do horror contemporâneo. E assim, fechamos mais um episódio do Assustadoramente Nerd. Gente, esse filme mexeu mesmo com a gente. Mexeu muito e espero que tenha mexido com vocês também. Conta pra gente nos comentários o que você achou do episódio e, claro, do filme, caso você já tenha assistido. Sua opinião é super importante pra gente continuar trazendo conteúdos cada vez melhores. E não esquece, curte e dá 5 estrelas aqui na plataforma onde você está ouvindo. Cada curtida e avaliação ajuda demais o podcast a chegar em mais pessoas. Lembrem-se, todas as fontes que usamos para embasar nossa análise estão lá na descrição do episódio. E não deixem de nos seguir nas outras redes sociais. Estamos no Instagram, Twitter, Facebook e TikTok como @assustadoramente-nerd. Temos nosso canal do YouTube também. É pelas redes que a gente avisa sobre os próximos episódios e compartilha curiosidades extras. Ah, e se você curtiu o episódio e quer ajudar o podcast a crescer, todas as formas de apoiar a gente estão na descrição. Se quiser e puder fazer um Pix de qualquer valor, a chave é assustadoramentenerd@gmail.com. Mas, se tornar membro do canal, compartilhar o episódio e dar 5 estrelas, já nos ajuda muito. Cada apoio, por menor que seja, faz uma diferença enorme. E já marca na agenda. Toda sexta-feira tem episódio novo do Assustadoramente Nerd. Na próxima semana, vamos mergulhar em outra obra que vai dar o que falar. Mas isso ainda é surpresa. Fiquem de olho. E lembrem-se, por trás de todo conto de fadas, existe uma história muito mais sombria esperando para ser contada. Até sexta. E não esqueçam, o horror pode ser fictício, mas a reflexão que ele provoca é bem real. Até sexta.